Oi pessoal, hoje eu tô aqui para falar sobre carimbos para vocês. Nesse vídeo nós vamos aprender os tipos de carimbos que tem, como manuseá-los e também como limpar e guardar os seus carimbos. E também vamos falar sobre algumas tintas e algumas técnicas de uso também. Vamos lá? Bom, para começar eu vou mostrar os 3 tipos de carimbo que a gente mais utiliza. Esse aqui é o Wood Stamp, que ele é feito com uma madeirinha. Esse aqui é o Clear Stamp, ou o carimbo de silicone. E por fim, o Rubber Stamp, que é só a borrachinha. Bom, aqui nós temos alguns tipos de Wood Stamp, alguns desenhos diferentes. Nós temos letrinhas separadas, nós temos números de diversos tamanhos. Eu tenho esses tamanhos, mas existem diversos tamanhos e tipos de fonte para números e letras. Tem também os dizeres ou quotes, vocês podem achar também, e vários desenhos, além desse aqui, que é um de cantinho para você carimbar no cantinho da sua folha. Dessa forma. Você molha e carimba no cantinho da sua folha. E dá todo um charme para o seu trabalho ou para sua agenda, se você quiser carimbar a sua agenda. O papel que eu estou usando aqui é um papel cartão, tá? Dependendo do papel que você usar, às vezes quando você carimba, vai passar pro outro lado da folha, principalmente folha de agenda, que é mais fininha. Se você utiliza na sua agenda uma folha mais grossinha, então você não vai ter nenhum problema. Mas se você utiliza essas folhas fininhas que já costumam vir com a agenda, então talvez você tenha algum problema. Bom, essa é uma folha fininha, então dá pra ver que se você carimba de um lado, então do outro você vai ter problema também, tá? Bom, o que mais que é interessante de saber sobre esse tipo de carimbo e também sobre acontece também com os outros tipos de carimbo. Ele é, digamos assim, ele é inteiriço, ele não tem as linhazinhas, ele é todo mais sólido, né? Que nem o cachorrinho, que você pode ver que a tinta vai ter que pegar em todo o cachorrinho, né? Ou então aqui, que toda essa parte preta também vai ter que... a tinta vai pegar em toda essa parte e aí vai ficar como se fosse uma cor cheia, né? Digamos assim, são carimbos cheios. Então, o que acontece com esses carimbos? Às vezes, quando a gente carimba, ele vai ficar dessa forma, não completamente cheio, como a gente gostaria, né? Ele vai ficar dessa forma. Ou no caso do cachorrinho, que eu tentei de 2 formas. Vou daqui a pouquinho mostrar como é que eu fiz esse cachorrinho e como é que eu fiz esse cachorrinho. E o cantinho também, esse ficou bem sólido, ficou legal. E esse aqui foi quando eu não coloquei tanta tinta, que eu acho que ficou legal também e não sai tanto do outro lado, como se fosse mais forte, tá? Então, o que acontece? Para fazer esses cachorrinhos, por exemplo, eu utilizei a tinta preta, né? A carimbeira preta. E aí, com o meu carimbo, eu molho um pouquinho e ele vai ficar dessa forma. Você vê que ele não enche, ele não completa. Mesmo na hora que você coloca, que você molha, não completa o cachorrinho. Ele ainda fica com os pontinhos sem estar completos. E aí você só vem aqui e coloca. Conforme você vai utilizando, tá vendo como já ficou diferente? Conforme você vai utilizando seus carimbos, muitas vezes eles vão absorvendo a tinta. Então, das próximas vezes que você usar, ele já vai ficar mais... Opa! Tem alguém aqui querendo participar também. Zack. Bom, então
que acontece? Esse aqui foi a primeira vez que eu utilizei esse carimbo. Até então, até fazer o vídeo, eu também nunca tinha usado, ele era novo. Então eu utilizei da primeira vez e ficou dessa forma. Dessa forma que eu fiz aqui, eu utilizei molhando, mas fazendo raspinhas, como se eu estivesse raspando o meu carimbo. Quando você raspa, ele fica assim. Tá vendo? E aí eu só vim aqui e coloquei e carimbei. Eu acho que dá um acabamento bem bonitinho, fica legal, fica bacana. E aí, conforme eu fui usando, então agora ele ficou mais forte. Com o Clear Stamps, mesmo você usando, às vezes não acontece isso, ele fica falhando sempre. Então vai da sua vontade você continuar utilizando o Clear Stamp ou não, tá? Bom, aqui eu mostrei que também não fica completo. Ele fica ainda com uns pontinhos, certo? Então, assim que você carimba com os seus carimbos de seus wood stamps. Esse é um exemplo de carimbo que a gente chama de Clear Stamp ou carimbo de silicone. Aqui eu tenho 2 carimbos. E aí, como eu nunca usei esse carimbo, então aí que vocês vão ver que ele é inteiro, então possivelmente na hora de carimbar ele não vai absorver completamente a tinta, certo? Então aqui é um Clear Stamps. Aí vocês vão perguntar, e como é que eu vou usar Clear Stamps? Bom, não é só você colocar na tinta, você molhar na tinta e colocar aqui. Não. Ele tem um acessório para auxiliar a colocar. E aí tem essa placa de acrílico, que é onde você vai colocar o seu carimbo, tá? E aí você coloca aqui, molha normalmente, possivelmente o primeiro não vai sair tão bom porque é a primeira vez que eu tô usando esse carimbo. E aí é só forçar um pouquinho e tá aí. Super bonitinho, né? Pra usar o outro, que é o que é inteirinho, nós vamos também molhar. E carimbado. Como eu falei, não vai sair completamente, né? Diferente. E assim você usa o seu Clear Stamp. Você também pode usar um outro tipo de plaquinha, que é essa daqui, é uma placa da Fiskars. E aí, se você vai trabalhar com carimbos maiores e precisa de uma firmeza maior no seu trabalho, muitas vezes é melhor você trabalhar com uma plaquinha dessa, porque ela te dá uma sustentação melhor na hora de você carimbar. Então, como é que você vai fazer? Mesma forma como você colocou na plaquinha de acrílico, você vai colocar aqui. E aí você vai molhar com a sua carimbeira. E aí é só virar, posicionar e pronto. Eu gosto muito dos Clear Stamps porque eles são mais fáceis de guardar. Enquanto o de madeira ele ocupa muito espaço na hora de você guardar, o Clear Stamps já não ocupa tanto espaço assim. E num vídeo mais pra frente eu vou mostrar como que eu organizo e guardo todos os meus carimbos, tá? Então aqui tem mais alguns Clear Stamps, que são de chá, de chocolate quente. E esses que eu também acho muito legal, que eles são um tipo para você fazer bordas. Então se você quer fazer bordas
Eles são muito legais para fazer bordas nos seus trabalhos. Bom, para fazer as bordas, você escolhe primeiro uma das que você quer. Eu vou escolher aqui essa que eu acho super bonitinha, que é uma borda de florzinha. E aí você pode colocar tanto aqui na plaquinha de acrílico, como na outra da Fiskars, tá? E aí você molha, normal, como você fez com as outras. E aí você faz a bordinha no seu trabalho. E tá feito. E aí você pode fazer em toda a borda do seu papel, do seu cartão, da sua agenda, das folhas da sua agenda. Você pode fazer em toda a volta. Então eu costumo dizer que esse tipo de carimbo é basicamente multiuso, porque você usa tanto nas bordas, você consegue fazer as bordinhas, como você pode fazer, colocar no cartão ou no papel de forma inteira, como desenho mesmo, de detalhes que você queira fazer. Então partimos para o Rubber Stamp, que também é do mesmo jeito praticamente do Clear Stamp, só que ele é como se fosse... A maneira como ele é feito é da mesma forma como é feito o carimbo da madeira. Só que ao invés de ter a madeira para segurar, ele não tem nada. Ele só vem com alguma coisa por cima para exemplificar qual é o desenho do carimbo. E aí ele é totalmente de borracha. A forma como você vai lidar com ele é da mesma forma como você vai usar, como você usou o carimbo de silicone. Então você vai colocar ele aqui, vai passar a tinta nele todinho, da mesma forma. Então nós vamos usar a tinta nele também. Esse é um carimbo que eu acho muito bonito para fazer fundo de cartão, algum detalhe. Certifica de que molhou tudo. E aí, então, nós vamos posicionar onde você quer e, por fim, só força e aí dá uma reforçadinha do lado e no meio. E pronto. Lindo, né? Então tá, vocês conheceram os tipos de carimbos e como você pode utilizá-los. Agora nós vamos conhecer algumas tintas, que são algumas marcas que eu tenho aqui e que eu gosto, que algumas não são tão caras, eu gosto e funciona muito bem para os meus trabalhos. Então nós temos essa marca, Craft Smart, eu gosto dela, eu tenho várias cores dela, inclusive peguei outra aqui azul para vocês verem. É uma marca que tem funcionado tranquilo, ela não é uma das marcas mais baratas e mesmo assim tem funcionado muito bem comigo. Não tenho nenhum problema com essas marcas. Tem também essa, que é mais barata ainda, a Studio G, que é a mesma marca das canetas de gel que eu mostrei no review de canetas. Também gosto, tenho alguns outros tipos como essa da Studio G também. Gosto dessa marca, são cores, tem umas cores que são bem vibrantes, esse vermelho é um vermelho muito bonito, quando eu uso com coração, fica muito bonito, o coração fica bem vivo, então eu acho bem bonitinha as cores que ela tem. E tem também essa marca, a Stazon, que aí já é uma marca mais cara, essa eu tenho aqui a branca, só que quero fazer uma ressalva para a Stazon, que é uma marca muito boa, todo mundo gosta, né? As pessoas adoram essa marca, mas o problema que eu vejo nela é que ela não é tão fácil de limpar do seu carimbo. Uma vez que você carimba com ela, na hora de você limpar o seu carimbo, a tinta não vai sair, a não ser que seja com um tipo de removedor especial para Stazon. Então, assim, todas as outras tintas você utiliza, a gente vai ver como é que limpa os carimbos, a gente consegue limpar os carimbos normalmente. Mas a Stazon, ela não
não deixa limpar, então a tinta fica lá, seca. Você consegue utilizar novamente o seu carimbo, claro, mas o seu carimbo fica manchado, tá? E tem também essa marca de tinta também, a Versamark, que as pessoas gostam muito e usam bastante também. Fica da sua vontade e também daquilo que você encontrar aonde você mora. Existem várias opções de carimbeiras. Ah, esqueci de mostrar. Também tem esse tipo, que é um tipo que eu gosto bastante, porque pra você fazer detalhes, eu acho que eu mostrei no livro, no primeiro vídeo, ou acho que no segundo vídeo sobre materiais, quando eu tava mostrando carimbeiras, eu mostrei esse tipo, que eu acho bem legal, porque... primeiro porque esse tipo aqui a gente consegue colocar um em cima da outra, né? E segundo, que eu acho bacana, porque você consegue fazer detalhes. Por exemplo, eu tenho esse carimbo e eu quero exatamente assim. Eu quero a folha verde, eu quero o meu talinho marrom e eu quero a minha cerejinha vermelha. Então ela tá aqui, muito facilmente você pinta de verde a sua folhinha, tá? Como ele tem um formato bem fácil de trabalhar, então você pinta de verde a sua folhinha, você vem com um marronzinho, que esse é um outro tipo, mas também tem a pontinha, então você consegue fazer um marronzinho, da sua cerejinha, tá? E por fim, vamos fazer a cerejinha vermelhinha. E aí é só carimbar. Viu? Ficou certinho das cores que você queria. E você utilizou um carimbinho menor, porque para poder fazer os detalhes. Por isso que eu acho bem bacana você ter esse tipo de carimbo ou esse tipo também. Que esse daqui, depois eu vou mostrar outra técnica que eu faço, que é quando eu faço o envelhecimento do papel, das bordinhas do papel, quando parece que os cartões na borda estão envelhecidos ou os marcadores de livro estão envelhecidos, geralmente eu faço com esse tipo de carimbeira também, que fica super bonitinho. Eu vou mostrar mais pra frente, quando a gente fizer um marcador de livro, eu vou mostrar como é que faz esse envelhecimento das bordinhas do papel, que fica super bonitinho. Agora eu vou mostrar uma outra forma de carimbar, que na verdade a gente vai utilizar esse tipo de tinta, que na verdade é uma tinta para se fazer emboss, ou seja, o alto relevo. E aí vocês vão ver como é que a gente faz o alto relevo. É uma técnica que é utilizada além da tinta, a gente utiliza um pó, como se fosse glitter, mas são vários tipos, tem opaco também. E aí a gente vai fazer em alto relevo com esse tipo de pozinho. Ok, primeira coisa é a gente escolher o carimbo que você quer, né? Escolher o carimbo, o desenho que você quer, então com essa tinta, ela é própria para fazer esse tipo de trabalho. Você molha o seu carimbo normalmente e carimba. Não vai aparecer nada, né? Mas tá aqui carimbado. Você então vai utilizar o pozinho da cor que você quer. Deixa um pouquinho. E depois só tira o excesso. E tá aqui, certo? Bem bonitinho. Com um tipo de aquecedor como esse, nós vamos então ligar e
colocar em cima. Ele vai tipo derreter seu pozinho. Feito isso, tá pronto. Vocês podem ver que fica em alto relevo. Tá vendo como é que fica? Fica em alto relevo, então se você quiser você pode até tocar, tá bem sequinho. E você pode fazer o carimbo da maneira como você preferir, da cor que você quiser. Ó. Esse meu kit vem com várias cores, né? Então vocês podem utilizar as cores que vocês quiserem nos seus trabalhos. E eu acho que é super bonitinho para fazer alguns detalhes, fica bem bacana. Bom, essa é a ferramenta que eu uso para secar o pozinho do emboss, né? Para poder transformar ele em alto relevo. Mas existem, muitas vezes as pessoas utilizam, já ouvi falar de tentar usar, não essa ferramenta, mas utilizar, por exemplo, um secador de cabelo e parece que não funciona. E o que acontece é que algumas pessoas, porque o emboss é ativado por causa do calor. Então o que você pode utilizar, que eu já ouvi falar, é você usar uma chapinha de cabelo, se você tiver, né? Você coloca entre as duas, coloca o papel, mas aí tem que ter muito cuidado e vai observando vai colocando ali o papel até o momento de virar, de ficar o alto relevo, tomando cuidado para não encostar, né, o seu trabalho e também não ter, para não dar nenhum problema, né, de queimar, você se queimar ou queimar o seu trabalho. Então, mas eu aconselho, se você realmente quer fazer emboss, eu acho bacana ter essa ferramenta que ela já vem na velocidade e no calor correto para fazer os seus trabalhos, tá? Aí você vai falar, tá, Patrícia, beleza, já carimbei o que eu tinha que carimbar, já terminei o meu trabalho, e agora? O que eu vou fazer com os meus carimbos? Alguns ainda estão sujos de tinta, e aí eu preciso limpar. Tá, muito simples. Algumas pessoas pegam, por exemplo, o Clear Stamps e só colocam embaixo da água e com algum detergentezinho só limpa rapidinho e depois seca com um lenço, né? Um lenço ou um papel. Mas, por exemplo, se você for fazer isso com wood stamp, você tem que tomar muito cuidado, porque como é madeira, pode estragar a sua madeira, então você tem que tomar muito cuidado. Bom, para reverter isso e limpar todo mundo de uma maneira só, o que a gente vai usar? Lenço umedecido. Esse lenço umedecido que usa para criança, vocês vão usar um também. E aí, de uma maneira muito simples, ó, já começa a sair desde o meu dedo. Vocês vão limpar normalmente tudo, certo? Limpa cada um. E depois de limpar, pra secar, eu seco mesmo com... Não raspa, só passa assim por cima. E tá pronto. Pronto para usar de novo. Para todos, vocês vão fazer isso. Inclusive pro Clear Stamp também. E aí é só limpar cada um. Não tem nenhuma dificuldade, tá vendo? É bem simples. Aí vocês, quando o carimbo é maior, vocês têm que ter um cuidado maior para limpar, que às vezes fica nos cantinhos. Mas aí é só olhar e ir limpando certinho. Então ficam todos bem limpinhos, bem bonitinhos. É só guardar de novo na caixinha deles ou no saquinho onde vocês guardam. E não tem nenhum problema. Outra dica que eu dou é para como guardar as suas carimbeiras, quando você tiver as suas carimbeiras, uma maneira de você guardar para poder você sempre ter a tinta já pronta para você carimbar é sempre guardar dessa forma. Guarde todas as suas carimbeiras de cabeça para baixo, que aí toda vez que você utilizar, a tinta já vai estar no topo e você já vai poder utilizar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo
e que tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais sobre esse universo dos carimbos e que vocês possam adquirir os carimbos de vocês e começar a carimbar em todo lugar, nas agendas, nos projetos de vocês. E qualquer dúvida que tiverem é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder com certeza. Tchau!